Oi, abençoadas e abençoados do meu canal. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, meus amores, hoje eu trouxe uma receitinha aqui para vocês, pessoal, de pão caseiro. Meus amores, essa receita eu trouxe ela aí a primeira vez no canal. É uma receita maravilhosa, pessoal, de pão caseiro. Tá muito econômica. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Bom, antes de eu começar o vídeo, eu já quero me apresentar. Tá bom? Para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, eu me chamo Lu Lopes, esse é o canal Salgaderia e Confeitaria. Sejam todos bem-vindos, minhas bênçãos, a esse canal, tá bom? Então vamos ao vídeo. Bom, meus amores, aí, pessoal, vou colocar aí na bacia a água, tá? Bom, essa água, pessoal, ela tem que estar morninha, mais para, né, para fria do que para quente, tá? Porque se você colocar aí água quente, você vai perder as propriedades aí do fermento, tá bom? Então vocês vejam que eu inicio o vídeo já colocando aí a farinha, o fermento junto com a água, a água, né, morninha, bem pouquinha, né? Depois o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho dessa farinha e aí vou colocar aí junto, pessoal, com o fermento e a água, tá? Vou misturar aí. Isso, pessoal, eu não costumo fazer, pessoal, assim. Mas para que, pessoal, que eu estou fazendo assim? Para que, pessoal, o meu fermento ative aí o meu fermento e o pão, pessoal, ele cresça, tá? Então, essa é uma massa que o pão ele cresce bastante. E você tá vendo que eu coloco pouco fermento, né? Então, não vai muito fermento aí, tá? Você coloca aí só 10 gramas de fermento, tá bom? Essa, pessoal, é uma receita de meia receita, tá certo? Aí vai 500 gramas de farinha de trigo, tá bom? Mas vai estar tudo aí embaixo na descrição do vídeo para vocês, minhas bênçãos, direitinho, tá bom? Sobre essa receita de pão. Eu tenho certeza que esse pessoal que vocês vão amar essa receita, vocês vão gostar muito, tá bom? Então a gente vai continuando aqui o vídeo e eu vou explicando para vocês direitinho. Então aí eu já venho com açúcar, com o óleo, tá? Colocando aí. E aí eu coloco o ovo, né, pessoal? E eu começo aí a misturar, tá bom? Então eu vou misturando direitinho. Depois, né, que eu fiz primeiro aquele processo, tá? É importante você fazer assim, pessoal, como eu estou fazendo aí no vídeo, para dar certo o seu pão, tá bom? Então, você mistura direitinho aí, tá bom? Para incorporar aí direitinho esses ingredientes. E aí você vem, pessoal, com a farinha. Então, vai colocando a farinha aos poucos, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu fiz a sua receita e não deu certo. Mas é porque às vezes tem aquela diferença, né, pessoal? De farinhas para farinha, né? Então, o que é que você faz? Procura uma farinha de qualidade e mesmo assim vai colocando aos poucos a farinha, tá bom? Então assiste o vídeo aí direitinho até o final, você vai entender direitinho aí essa receita e eu tenho certeza que quando você fizer, você vai amar, tá bom? Então, no final, pessoal, é que eu venho aí agora com o sal, tá bom? Vocês viram que eu não coloquei o sal aí no começo. O sal ele vem depois, pessoal, que é para não interferir no crescimento do nosso pão, tá bom? Então aí depois que eu misturei aí, pessoal, né, com a espátulazinha, aí agora a gente já vem aí com a mão, tá bom? Então a minha mão, pessoal, ela tá higienizada, tá certo? Ela tá bem higienizada aí direitinho. E aí agora, pessoal, eu coloquei aí na mesa, tá? Aí agora a gente vai trabalhar, né, esta massa aí na mesa, tá bom, pessoal? Que é para ela ficar, pessoal, o que é que a gente vai fazer aí? Eu vou trabalhando ela, tá? Para tirar aí, pessoal, ainda ela tá um pouco molhada, vocês estão vendo? Ela tá grudando ainda um pouquinho aí na minha mão. Então eu vou misturando aí o resto que ficou no bol, né? Vou misturando ela aí, né? Para tirar todo o seco da farinha. E aí o que é que acontece? Para eu ver o ponto que eu preciso dessa massa. E aí vocês vão ver aí o que eu vou mostrar para vocês aí direitinho, tá certo? Então a gente vai sovando, né? Agora esta massa aí direitinho, tá bom, pessoal? Dá uma sovada nela, pessoal, tá bom? Nessa massa de uns 10 minutos, tá bom? 5 minutos, 10 minutos, tá bom? Porque assim é uma massa econômica, não vai muita coisa nessa massa, então o sovamento é muito importante, tá bom? Para ela ficar, depois que assar, vocês verem, né, o resultado dessa massa, tá certo? Aí, ó, você vai fazendo assim, esticando a sua massa,
tá bom? Vai esticando ela, abrindo ela, fazendo assim, ó, como eu tô fazendo aí, tá vendo? E esse processo aí, você consegue fazer aí rapidinho, tá bom? Aí você vai fazendo assim, ó, e você consegue deixar sua massa maleável e uma massa muito boa para trabalhar quando você for abrir ela aí na mesa, tá bom, pessoal? Então vocês veem que eu estou mostrando, né? Aí se você vê que ela tá grudando um pouquinho aí na palma da sua mão, aí você vai colocando aí a farinha. Então, pessoal, para vocês verem aí, essa receita ela tá certinha. Foi exatamente as 500 gramas de farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo ela é sem fermento, tá? É uma farinha sem fermento porque você já coloca aí o fermento químico, né? Fermento para pães. Aí você vai dando aí essa sovada nela. Se você quiser dar umas batidas nela aí na mesa, também você pode dar. Isso vai ajudar muito a sua massa, tá bom? A ficar uma massa melhor ainda, tá certo? E aí depois, pessoal, que você colocou a sua massa, né? Fez isso, você, né, coloca ali um pouquinho de farinha ali embaixo ali na sua bacia e coloca aí a sua massa para descansar, tá bom, pessoal? Essa é uma massa que ela cresce muito rápido. Vamos deixar ela aí uns 40 minutos, 45 minutos, tá? E essa massa ela vai crescer aí, né, pessoal, bastante, né? E aí você pode cobrir com um pano, tá bom? Cobre aí com um pano e aí você pode levar cobertinha assim para dentro do micro-ondas, para dentro do forno. E aí, pessoal, olha aí, depois, pessoal, que eu deixei ela crescer, tá? Aí agora a gente vai, pessoal, fazer os nossos pães, tá bom? Então, meus amores, aí ela é uma massa, pessoal, como se fosse assim, uma massa de sal, tá bom? Porque essa massa, pessoal, ela não vai leite, né? Então, se você quiser trocar o seu líquido ali, a água, por leite, pode trocar, que não vai dar diferença nenhuma e vai ficar muito bom o seu pão, melhor ainda. Mas essa, eu quis trazer para vocês aqui uma massa econômica, pessoal, e aí eu trouxe essa massa aí para vocês, tá bom? Eu pesei aí, pessoal, essa massa, né? E deu quase 1 quilo, pessoal, de massa, tá bom? Uma deu 400 e poucas gramas, outra deu 500 e poucas gramas, né? Então, deu 1 quilo aí de massa, tá bom? Então, eu dividi aí no meio e agora a gente vai fazer, pessoal, o nosso pão, tá bom? Pessoal, eu achei incrível, pessoal, este pão, tá? Ficou muito bom. E aí, pessoal, eu fiz, né, como eu tava testando essa massa, eu aí aproveitei que comecei a gravar para mostrar aqui para vocês no canal, tá bom? Porque é uma massa, pessoal, que vale muito a pena vocês estarem fazendo ela. Então, vocês verem aí, ó, que eu tô abrindo aí essa massa, e ela abre direitinho, tá vendo que ela não encolhe? Então é uma massa muito boa para você abrir. Você não fica ali perdendo tempo com ela, não. Ela não encolhe. Assim que você abre ela, ela já vai abrindo, aí você já consegue fazer ali o seu pão direitinho, tá bom? Então aí, pessoal, eu peguei aí essa assadeira e eu passei somente óleo nela, tá? Você só vai passar o óleo para poder você estar colocando o seu pão ali. Aí depois que você faz isso, pessoal, tá? Eu fui aí, eu ia fazer acho que de outro jeito, aí depois eu mudei. Aí, ó, isso mesmo, aí eu mudei, então eu dei uma cortadinha aí dos lados para ficar tudo certinho, né, pessoal? Essa massa de pão, né? Fiz aí assim, né, para quando eu viesse no formato que vocês vão ver aí, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aí eu enrolo esse pão, tá bom? Então, estica aí direitinho, pessoal, porque assim, esse pão ele cresce, né? Ele fica um pão assim inchado. Ele fica muito bom, pão grandinho, tá, pessoal? Maravilhoso, tá certo? E aí eu vou enrolando aí, ó, tá vendo? Eu vou fazendo como se fosse assim um canudinho, só que ali, ó, tá vendo? Eu desfiz de novo porque eu vi que eu tava fazendo afogado. Então, o que que acontece, pessoal? Não se preocupem, tá bom? Porque vocês podem falar assim, ah, eu não sei fazer, não. Tudo é um treino que você vai estar treinando em casa, é bom? A massa é uma massa que você pode enrolar, desenrolar, tá bom? É uma massa muito boa, por isso que eu deixei aí. Eu não cortei para vocês verem, tá certo? Que a gente, pessoal, vai fazendo, não dá certo, a gente faz de novo, porque é uma massa boa para a gente estar trabalhando, pessoal, esta massa, tá certo? Então, pessoal, o que é que eu fiz? Eu peguei, abri, pessoal, a massa de novo.
E aí eu fiz certinho como eu queria fazer. Porque na verdade, pessoal, eu queria fazer um outro formato aí de pão, mas aí, pessoal, o importante é vocês fazerem o seu pão aí direitinho como vocês querem, tá certo? Você enrola ele assim, ó, como eu estou enrolando, porque ele vai ficar bonito, né? Vocês vão ver aí. É importante você estar enrolando o seu pão assim, porque aí ele vai ficar o quê? Um pão bem bonito, tá bom? Aí você, ó, enrola, tá vendo? Direitinho, porque assim, é importante você apertar ele aí. Por isso que eu não cortei, eu deixei para vocês verem que ele tem que ficar assim, ó, apertadinho, tá certo? Aí eu coloquei ali, né? E aí eu vou fazer outro pão, tá certo, pessoal? E vou estar colocando ele aí para vocês verem, pessoal. Bom, minha gente, então eu fiz aí o segundo, tá? E aí agora eu vou colocar aí para crescer esse pão, pessoal. E vou colocar também aí, fazer agora o outro pão, tá bom? E, pessoal, realmente é uma massa maravilhosa, tá bom? Bom, meus amores, se vocês estiverem gostando desse vídeo, eu peço a vocês, pessoal, que se inscrevam aí no canal, deixa o like de vocês, tá bom, pessoal? Ativa aí o sininho de notificações, pessoal, para estar recebendo aí, minhas bênçãos, nossos vídeos, tá certo? E também, pessoal, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para mais pessoas, para chegarem a mais pessoas, porque isso vocês me ajudam, tá bom? Aí, tá, pessoal, o canal está fortalecendo aqui o canal, tá bom? E mais pessoas, né, verem os vídeos, tá certo? Então aí, pessoal, eu peguei um recheio, pessoal, de frango, tá bom? Você pode colocar aí um recheio da sua preferência, porque esse aí eu vou fazer, pessoal, recheado, tá? Então vocês viram ali, pessoal, que eu fiz, coloquei 3 pães, né? Ou 2 pães para não estar crescendo, e o outro pão, né, recheado. Vocês vão ver aí tudo, pessoal, daqui a pouco no canal, como eles ficaram aí direitinho. Aí depois, pessoal, eu vou, né, enrolando aí esse pão, ó, tá vendo? E aí você vai enrolando ele, ó, pessoal, direitinho, tá vendo? Enrola assim, tá? Com um canudinho assim, vai apertando, tá? É importante que se aperte aí o pão, porque para que o recheio ele fique bem acomodado aí dentro, né, pessoal? Da massa, né? Ele não saia para fora. Aí você vai aí apertando, tá? Aperta aí, pessoal, essa massa na mesa, ela fica perfeita, maravilhosa, tá bom? Bom, minha gente, aí agora eu vou pegar esse pão e eu vou colocar aí, pessoal, nessa forminha de alumínio, tá? Passei somente óleo também nela. E aí agora é só a gente acomodar esse pãozinho. Na hora que você fizer, vê o tamanhozinho certinho, tá? Para dar certinho aí dentro dessa forma, tá? Olha só, pessoal, essas forminhas, né, que você compra aí nas casas, né? De confeitaria, de salgados, onde tem essas forminhas aí de alumínio, tá bom? E aí, pessoal, eu vou abrir aí agora outra massa para vocês verem, tá bom? E enquanto isso, pessoal, que eu estou abrindo aí direitinho para vocês, pessoal, é isso que eu estou pedindo a vocês, tá certo? Que vocês compartilhem o vídeo para mais pessoas, porque isso, pessoal, ajuda o YouTube, pessoal, a entender, tá bom? Que vocês estão gostando dos meus vídeos. E aí, pessoal, ele, né, pessoal, vai estar divulgando aí os meus vídeos para outras pessoas, para elas, né, pessoal, estarem assistindo os vídeos. Aí depois, pessoal, eu deixei esse pão crescer, olha só. Deixa ele crescer lá, tá bom, pessoal? 40 minutos, 35 minutos, deixa ele crescer. Aí, quando ele crescer assim, ó, direitinho, aí você vai pincelar ele, tá? Aí eu tenho, pessoal, um ovo, tá certo, pessoal? Com óleo. E aí você vai pincelar aí o seu pão, tá? Pincela ele aí direitinho. Ah, se você quiser colocar aí, pessoal, aqueles corantezinhos amarelos, eu sempre gosto de colocar, tá bom, pessoal, nos meus assados, porque fica uma cor linda, bonita. Ah, eu não mostrei para vocês, mas vocês podem colocar esses corantes alimentícios, tá bom? Para ficar aquela a gema bem mais amarelinha. Aí depois, pessoal, eu pincelo aí o gergelim, né? Ou melhor, salpico o gergelim e no outro eu salpiquei ali o orégano. E aí, pessoal, depois do forno eu levei a 180 graus para assar, né? Esse pão. E esse pão, pessoal, ele ficou lá até ele dourar. Você dá uma buidinha nele, ele tá bem durinho em cima, tá? E eu deixei ele dourar durante ali, pessoal, uns 30 minutos. É muito rápido, pessoal. Ele de assar também, tá? Você deixando o seu forno ali para
para aquecer uns 5 minutinhos, 10 minutos, o seu pão vai assar bem mais rápido. E olha só, pessoal, como eles ficaram lindos, maravilhoso. Olha só, pessoal, muito bom. Muito bom, pessoal. E ali, meus amores, que eu tô... olha aí o fundo direitinho, deixa ele assim, tá? Não deixa esse pão, pessoal, ficar queimadinho, não. Ele tem que ficar assim, ó, tá vendo? Então ele fica um perfeito, pessoal, maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês fizerem esse pão, minhas bênçãos, vocês vão amar, porque ele fica muito saboroso, pessoal, muito gostoso, tá bom? E aí, pessoal, um fácil venda que eu tô mostrando para vocês, né? Se vocês quiserem vender esse pão aí também recheado, olha só que maravilha. Ou até sem recheio, né? Para as pessoas, né, que querem comer um pão mais assim tranquilo, né, sem nenhum recheio, como eu fiz ali. Você pode fazer aí dentro também sem recheio. E com o recheio, como eu fiz, pessoal, ficou maravilhoso, que vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. Então, enrola aí no filme plástico, pessoal. Vários desses fica perfeito, né? Maravilhoso esses pães, pessoal. Depois, pessoal, né, eles tudo prontinho, né? Em quantidade, eles ficam perfeitos para estar aí, pessoal, vendendo e para você estar fazendo aí para casa. É uma boa, pessoal, economia aí, tá bom? Esse pão para vocês estarem fazendo em casa em vez de estar comprando, né? E aí eu vou cortar ele aí pra vocês. E olha só, pessoal, a massinha ali. Caiu um pedacinho ali, olha só. Olha como esse pão, pessoal, é fofinho. Um pão super fofinho, pessoal, super macio. Um pão, meus amores, que crescem, tá bom? Maravilhoso, pessoal. Ele ficou realmente, pessoal, muito bom, tá? Tem que fazer a receita certinho, colocar o sal ali direitinho, né? Para não ficar nem salgado, nem sem sal. Então, a receita vai estar aí na descrição do vídeo certinho para vocês, tá bom? E se vocês fizerem, minhas bênçãos, né? Eu peço que vocês, pessoal, comentem aqui no canal. Esse pão, ele ainda está aí, pessoal, morrinho. Também quero dar uma dica para vocês, tá bom? Quando vocês tirarem esse pão, deixe ele ali descansando, tá? Porque esse pão, se vocês pegarem ele logo quente e tirar da forma, ele vai encolher. E ele não vai ficar com um aspecto bonito. Então, deixe ele descansando ali, uns 15 minutinhos. Aí sim você vai abolir no seu pão. E olha só, pessoal, como ele fica. Tá vendo? Eu coloquei a manteigazinha aí nele. E ele fica, pessoal, muito gostoso. Olha só, pessoal, que pão maravilhoso esses pães, né? Bom, meus amores, aí agora, pessoal, eu, né, quero mostrar para vocês aí, pessoal. Eu, né, tô mostrando aí para vocês aí direitinho ele, pessoal, com um café. Minhas bênçãos ficam perfeitas. E foi isso, né, que a gente fez aqui em casa, né? Então, né, comemos tanto esse aí, que ficou recheado, quanto esse aí com cafezinho, né? E deu para à noite, ainda deu para no outro dia. E esse aí, pessoal, eu vou abrir também para mostrar para vocês esse pão. Depois dele, ó, ele recheado, que maravilha, pessoal, ficou bem fofinho, um pão gostoso, pessoal. Com esse recheio aí, que você pode usar o recheio que você quiser. Bom, meus amores, então esse foi um vídeo. Deus abençoe a vida de vocês, minhas bênçãos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.